Boa tarde, meus amores! Como vocês estão? Então, hoje, antes de começar nossa apostila, nós vamos aprender um pouquinho sobre os números ordinais e também relembrar um pouquinho a grafia dos números, tá bom? Então, o que são números ordinais? Esta palavra lembra ordem, então significa que esses números servem para deixar as coisas em ordem, deixar mais organizado, né? A gente vai aprender isso agora. E para a gente aprender isso, a Pro vai contar uma historinha, tá? É uma historinha de um aniversário. Era o aniversário do Hulk. E alguns amigos foram nesse aniversário. Só que a fila estava muito bagunçada. Então, o Hulk, daquele jeito forte dele, ele falou meio bravo já com o pessoal. Para eles se organizarem e fazerem o quê? O que a gente precisa fazer para entrar em algum lugar e ficar tudo organizado? A gente precisa fazer uma fila. Então, foi isso que o Hulk pediu para fazer. Só entrava no aniversário dele se fizessem uma fila. Então, o Hulk já gritou para todos os convidados formarem uma fila para ninguém ficar desorganizado. E que só ia entrar no aniversário dele, ali que é o aniversário dele, todo bonito, se fizesse uma fila. E aí os convidados que estavam aqui nos seus carros fizeram uma fila grande. Mas o que tem de diferente nessa fila? O que a Prof colocou aqui para eles se organizarem? Os números, muito bem. Mas esses números têm alguma coisa de diferente. O que será? Muito bem, tem umas bolinhas aqui, né? E essas bolinhas significa que não se fala 1, 2, 3, 4. Essas bolinhas significam que eles vão entrar assim, em ordem. Esse aqui é o primeiro. Ele é o primeiro a entrar na festa. Então, o número 1 se torna, com essa bolinha, primeiro. Depois do primeiro, quem vai entrar? O segundo. Então, o segundo, o 2 se transforma em segundo com essa bolinha. Depois vem o 3. Não, o terceiro. Vem o terceiro. Depois o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Vocês sabem me dizer qual é o primeiro desta fila? Que cor é o carrinho do primeiro? Muito bem, amarelo. Então, o primeiro é o carrinho amarelo. E vocês sabem me dizer qual é o 10º? Que cor é o carrinho do 10º? Muito bem, azul, é a caminhonete aqui. E o 10º também é o último da fila. Agora, a Pro fez aqui um prédio, porque os prédios usam muito os números ordinais para organizarem os seus andares. Então, o prédio começa lá pelo térreo, né, que é onde começa, lá no chão. E depois do térreo, ele vai lá pro primeiro andar. Então, o primeiro nunca está sozinho, ele sempre vem com uma bolinha. O primeiro. Depois do primeiro andar, vamos pegar o elevador, vamos subir pro segundo. Muito bem. Às vezes ele tem esse risquinho, às vezes sem risquinho. Depois do segundo, pega o elevador, sobe pro terceiro. Muito bem. E depois do terceiro, sobe pro quarto. Muito bem. Depois do quarto, ele vai lá no elevador ou na escada para se exercitar, né? E vai pro quinto. Quem já foi num prédio grandão desse? E pegou um elevador e subiu lá para cima? Depois pro sexto andar. Pro sétimo andar, muito bem. Depois do sétimo, ele foi pro oitavo andar. Olha que alto que ele já tá. Olha quantos andares já passou. Lá no oitavo. Depois do oitavo, vai lá pro nono. E o último, temos o 10º. Então, esse prédio grandão tem quantos andares? 10 andares. Olha como ele é grande, esse prédio. 10 andares. Então, como vocês viram aqui na festinha do Hulk, que eles estão todos em fila, assim como aqui no prédio, os números ordinais
servem para fazer o quê? Para colocar uma ordem. Por isso a palavrinha é parecida, porque os números ordinais, eles servem para colocar uma ordem. Senão vai ficar todo bagunçado. Como que os carros vão entrar assim, todo bagunçado? Não vai... Eles não vão conseguir entrar desse jeito, olha. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que organizar. E aí fica tudo certinho. A fila de vocês, lembra quando na escola a gente fazia a nossa fila? Senão já se machucava, já batia com o amiguinho. Então os números ordinais servem para organizar. Então os números ordinais servem para organizar. Muito bem. Agora nós vamos relembrar um pouquinho sobre a grafia dos números. Mas o que é grafia, professora? Grafia é uma coisa que vocês já sabem há bastante tempo, mas que às vezes a gente acaba esquecendo. Tanta coisa que a gente pensa, né? Tantos pensamentos na nossa cabeça, a gente acaba esquecendo. Então, a grafia é a forma que a gente escreve os números. Os números, as letras e tudo. Mas hoje a gente vai relembrar um pouquinho dos números, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente escrever o número 1, nós vamos fazer como? Nós vamos puxar, começa lá de cima, nunca começa de baixo, lembra? Então, a gente vai puxar um risquinho e descer. Se vocês quiserem fazer só um risquinho, tá certo? Está certo. Mas alguns preferem puxar esse outro risquinho para ficar mais parecido ainda. E o número 1, ele olha para frente ou ele olha para trás? Isso, ele olha para frente. Então, o número 1, ele é obediente, ele olha para frente. E o número 2? O número 2, a gente tem que prestar bem atenção, porque às vezes a gente esquece. O 2, ele também é obediente, então ele olha para frente. Lá de cima, nunca de baixo, vai puxar e fazer a barriguinha. Ele parece um patinho na lagoa, olha que bonitinho. Então, o número 2, ele também é obediente, porque ele olha para frente. Depois, nós temos o número 3. E o número 3, ele é obediente ou é desobediente? Muito bem, ele é obediente, então ele olha para frente. Então, são duas barriguinhas. Depois, no número 3, temos o número 4. E o número 4 também é obediente. Então, ele olha para frente. Muitas pessoas fazem o 4 errado. O 4 não começa lá de baixo, ele começa de cima. Então, a gente vai puxar uma perninha, outra perninha e uma bem grandona. E o 4 também é obediente, né? Ele tá olhando para frente. Mas o 5 é desobediente, porque ele olha para trás. Então, o 5, ele começa também lá de cima, puxa 2 risquinhos e uma barrigona. E ele é desobediente, porque ele olha para trás. O número 6, ele é obediente, que olha para frente, ou ele é desobediente, que olha para trás? Desobediente, né? Porque ele olha lá para trás, lá de cima, puxa e faz uma barriga. E o número 7? Será que o número 7 é obediente ou é desobediente? O número 7 sim é obediente, então ele começa lá de cima e olha para frente. Assim tá certo, porque faz um risquinho e puxa um pouquinho para frente, um pouquinho inclinado. E se fizer um risquinho, tá certo também. Depois, vamos para o número 8. O número 8, muitas pessoas fazem errado, porque número não é bolinha. Então, o número 8, a gente pode fazer um S, bem bonitinho, e depois completar o nosso S. Então, ele faz esse zigue-zague, ele começa lá em cima e puxa. Depois do número 8, a gente tem o número 9. O 9, ele também é obediente, porque ele olha para lá. O 8 não é nenhum dos dois. Às vezes ele obedece, às vezes não, né?
9, ele começa lá em cima, faz a barriguinha e desce. Depois do 9, a gente vai pro 10. E o 10, aí a gente só repete. Tem o 0 aqui também. E o 0 não é bolinha, ele é o 0. Então, ele começa de cima e puxa. Então, a gente só juntar o 1 e o 0. Depois, o 1 e o 1, que forma 11. Depois, o 1 e o 2, que forma 12. E assim por diante. Depois do 9, a gente só começa a repetir eles. E é a mesma coisa.